Olá, eu sou o André Bernardo. A gente está aqui agora no último vídeo desse programa de cultura de segurança em 90 dias, essa série aqui que a gente está lançando. Não sei se você acompanhou os outros, mas eu entrevistei aqui vários CISOs e especialistas de mercado. Foram, acho que 10 pessoas, 9, 10 pessoas no total, né? E eu estou agora com o Taz aqui, que é o meu sócio aqui da Strat, né? Tassiano Tavares. E o que a gente vai fazer agora é bater um papo sobre o plano de 90 dias. Então, o que a gente vai fazer é meio que juntar tudo que já foi conversado nas outras entrevistas e a gente vai chegar na parte prática aqui e vai falar assim, pô, legal, como é que a gente estrutura agora esse programa de 90 dias numa média empresa, né? Vou pedir para o Tassi se apresentar para você também aqui rapidinho e aí a gente já começa aqui a bater um papo, tem acho que bastante coisa para a gente falar. Boa, obrigado, André. Eu sou o Tassiano, também conhecido como Tass. Sou formado em Ciências da Computação, tenho pós em Análise de Sistemas, mestrado em Engenharia Elétrica e Computação, então, entusiasta, né, e trabalhando em ambientes de missão crítica durante toda a minha jornada profissional, então a segurança foi sempre um pilar muito importante de todas as entregas que a gente fazia, tanto de equipes de desenvolvimento quanto de operações, né, efetivamente. Então, acho que no nosso papo aqui a gente pode explorar um pouquinho melhor, acho que a gente tem bastante a contribuir dentro desse contexto. Exato. E aqui na Strat, né, assim, acho que já há mais de 10 anos, assim, a gente vem de uma empresa que chama DN Tecnologia, que tem mais de 30 anos no mercado, e a Strat, acho que mais de 10 anos de história aqui, né, que a gente vem protegendo clientes, assim, como o Tassiano falou, assim, todos com ambientes de missão crítica, né, então acho que desde empresas, por exemplo, financeiras que têm um volume pequeno de funcionários, mas trabalha com... uma informação crítica, né, e a criticidade de latência, de comunicação, né, de velocidade das coisas acontecerem. E o valor do ativo, né, que eles têm do outro lado lá, que precisa ser protegido, é enorme, né, assim, transações ali milionárias, bilionárias, né, até empresas maiores com várias localidades, com mais de um data center, então de vários tipos de complexidade. Então a ideia é a gente trazer um pouco dessa experiência aqui, né, e trazer isso para a prática de novo, tá? Então, como que a gente fez aqui esse programa de 90 dias? Assim, a gente separou ele em 6 sprints, tá? Então, 90 dias são 6 sprints ali de 15 dias, tá? A gente vai começar a falar sobre a primeira dela aqui, que é assim, primeiro ponto das conversas que eu tive com os CISOs, os executivos e tal, e acho que foi uma coisa que foi lugar comum, assim, todo mundo falou um pouco sobre isso, assim, cara, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um assessment. Tem que começar entendendo o lugar, né, o ambiente, né? Descobrir, né, aonde você está pisando no final das contas, porque às vezes a gente não tem muito claro, né, qual é a quantidade de usuários, quantidade de dispositivos, se eu tenho uma política de trazer dispositivos de fora ou não dentro da organização. Eu não tenho ali um contexto, vamos dizer assim, para saber exatamente qual é o baseline, né, do que a gente está falando efetivamente. Porque é isso que vai medir a quantidade de esforços ou até mesmo de investimento lá na frente que a gente vai precisar, né? Então, entender realmente, fazer um raio-x e entender aonde você está pisando. Exato. Eu lembro até na conversa que eu tive, por exemplo, com o Cássio, né, que é CISO hoje de uma grande organização hospitalar, né, rede de hospitais, né, e ele trouxe um ponto que foi bem interessante, que é assim, falou assim, cara, acho que o primeiro ponto, assim, acho que no plano de 90 dias a gente tem duas óticas para olhar ele, né, tem o gestor que ele tá vendo agora, que ele já tá na empresa há um tempão, mas a gente vai ajudar esse cara a montar um plano de 90 dias para ele colocar um programa de cultura em marcha, né, então ele tá lá, crescendo de forma orgânica, girando um monte de pratinho, fazendo tal, e tem aquele gestor que acabou de chegar na empresa e fala, pô, legal, preciso estruturar meu plano de 90 dias aqui também e tal, e falar de cultura, né? Mas é importante até o cara que está há muito tempo revisitar isso, porque na maioria das vezes, né, da nossa experiência prática, aí trazendo uma flag aí, os gestores não têm essas informações na mão, né? Eles não têm essa informação atualizada, na verdade. Exato. E aí você corre o risco de, às vezes, promover um movimento que pode dar um problema ali na frente porque você não previu adequadamente o volume, aquilo que era realmente adequado. Exato. E o ponto, que eu só conectando com o ponto do que o Cássio falou lá, que acho que é um ponto importante aqui, mesmo para esse gestor que está há mais tempo, mas também, principalmente porque chegou agora, que é o assessment do negócio, entender bem o negócio. Sim. Entender as áreas, entender o que entrega, desafio de cada área de negócio lá, né? Porque é isso, assim, o gestor, isso que eu separo, porque acho que o gestor que está na empresa há mais tempo, ele talvez já conheça, ele já conhece todo mundo já conhece ele lá e tal. Pô, o cara que chegou agora,
bicho, ele precisa entender, né? Ele fala assim, beleza, deixa eu ver como a logística trabalha lá, deixa eu ver qual é o desafio lá do financeiro, quais sistemas que os caras usam, Exato. o que é crítico, o que não pode parar, né? Então, começa por aí para entender esse caldo, né? Que é um pouco dessa primeira sprint, né? Quais são as joias da coroa? Isso. O que é importante para o negócio não parar em determinada crise, incidente, ou o que eu vou proteger efetivamente, né? Para eu saber qual é o tamanho que eu preciso colocar de energia, esforço, tecnologia para conseguir proteger esse ambiente adequadamente, né? Exatamente. Tem uma coisa que a gente fala o tempo todo aqui, assim, que eu repito isso, pode ser uma velha chata, vou repetindo, mas que é assim, ó, que a cerca não pode sair mais cara que os bois. Exato. Né? Porque, e o que isso quer dizer, assim, cara, se a gente deixar segurança da informação, quando a gente fala de segurança em camadas, eu tenho que ir empilhando as coisas, são tantas coisas que eu tenho que colocar que eu falo assim, ó, bicho, foi todo o meu orçamento de TI e foi só para implementando sistemas de defesa aqui. Mas a gente tem que olhar primeiro pro ativo, pro negócio. Então, por isso que começa aí, né, de entender bem o negócio para falar, pô, legal, o que não pode parar? Qual o custo da parada que eu tenho aqui, né? Quanto custa uma hora parada? Quanto custa um dia parado? E aí você pegar também métricas de mercado para poder falar assim, ó, um ataque médio, né? Um ataque padrão para empresas como a nossa aqui, ele tem um tempo de parada de geralmente 7 dias, 7 dias, 15 dias, X dias e tal. Então você levantar essa informação porque te ajuda a consolidar. Você fala assim, pô, legal, a gente fatura tanto por mês, né? Esse aqui são os sistemas críticos que viabilizam esse faturamento, né? E se esses caras pararem, quanto que gera de prejuízo para a empresa, né? Outra coisa que a gente fala bastante lá é isso, assim, né? De que em segurança, quando eu falo de segurança, é difícil você mostrar o retorno do investimento. Você mostra o RONE, né? O retorno do não investimento. O risco do não investimento, né? O risco do não investimento. Então é isso que eu vou mostrar. Eu vou falar assim, ó, se eu tenho aqui, eu tenho que proteger 3 milhões. E para isso eu tenho que investir 100 mil, pô, tá barato, né? Agora, se eu tenho que proteger 3 milhões e eu tenho que investir 2 milhões, falo assim, cara, melhor, talvez, vamos correr o risco, né? Tá? Então, acho que esse é um ponto. E aí, acho que um outro ponto importante nessa primeira etapa também, que é o lance do engajamento da liderança, né? Exato. E aí que entra essa questão de conhecer bem o negócio, né? Quais são aquelas pessoas que vão ajudar você a promover todo esse contexto, né? Porque você precisa ter algum apoio. E esse apoio, ele tem que vir da alta gestão da empresa, aí o CEO, um dono, um executivo que seja, para ele ajudar você a colocar esse plano em marcha e sensibilizar as outras áreas da importância disso para o negócio, né? Então, essa comunicação e aí vai depender da hierarquia, né? Com pares, com a camada de gestão da empresa, é fundamental para tudo dar certo. Inclusive porque é necessário ali que você crie até determinados documentos, se for o caso, assinados, né? Para que essa pessoa ajude na divulgação e que quando você chegar com um plano para executar para todo mundo, todos já sabem que aquele plano está comprado pela alta gestão. Então, isso vai fazer funcionar e dar certo efetivamente, né, o plano. Exato. Porque é isso, assim, a gente está falando de cultura. E quando a gente fala de cultura, a cultura ela existe na sua empresa. Falando de cultura no geral, mas falando de cultura de segurança também, ela existe na sua empresa. E ela pode ser uma cultura. O ponto é o quanto a gente cuida dessa cultura de forma intencional, né? E a cultura não tem como você... se você não cuida dela top-down, né, que é o que o Tassi está falando aqui, do envolvimento da alta liderança e mostrar que a alta liderança está comprometido em aumentar a segurança, em ter um comportamento seguro dentro da empresa, imagina, o resto do pessoal não vai adotar de jeito nenhum, né? Então, quando a empresa começa com aquelas exceções, né, a gente já viu isso aqui assim, né? Você faz uma campanha de phishing, por exemplo, aí vem assim e fala assim, a diretoria não gostou, pediu para tirar a diretoria da simulação, porque eles não querem ficar recebendo pegadinha, né? Aí você fala, pô, sacanagem, então já quebrou a cultura. Assim, se a alta direção não comprou, imagina o resto. E só que aí, qual é o ponto? Qual é o seu papel como gestor aí, como executivo, como executiva, né, para poder levar esse pessoal lá? É falar a língua do negócio. Então, por isso o ponto que a gente falou ali, você não tem que falar assim, ó, de phishing, de não sei o que e tal. Você tem que falar de parada de ERP, de comprometimento de e-mail, de vazamento de dados, né? De um boleto falso. De reputação, dando a reputação. De incidentes que efetivamente possam acontecer no ambiente e que vão gerar um impacto direto no negócio. Exato. Se você não falar a língua do negócio, a língua do risco, efetivamente, você não vai conseguir fazer esse plano dar certo.
Exato. E aí, qual é a saída que você tem que ter aqui desse cara, assim? Um deles é a saída do assessment, como a gente falou, e a outra é esse buy-in, essa compra, né, da alta direção. Então, por exemplo, você tem que ter um manifesto de segurança ali que é assinado pelo CEO, pelo board, enfim, como for a sua estrutura aí, tá? Melhor ainda, você ter um vídeo, por exemplo, que você gravou lá do CEO, um vídeo de 30 segundos e tal, não sei o quê, mas dele falando, tá aqui, o André vai começar um programa de segurança na empresa e tal, é importante que todos engajem, não sei o que, enfim, ele te dando esse patrocínio para começar o projeto. E esse patrocínio a gente não tá nem falando de grana até agora, você vê que a gente tá falando assim, bicho. É apoio. Apoio, é isso. É apoio. Na verdade, a compra da empresa para esse programa de cultura que você está implantando, que você está criando essa jornada agora, né? Exato. Agora, qual é o ponto? E aí, isso a gente vai colocar em todas as sprints também. Se você tiver algum orçamento aqui, tem algum orçamento que eu consigo fazer, contrata uma consultoria para te ajudar nesse assessment, entendeu? Então, contrata uma consultoria que vai te ajudar a fazer os levantamentos, já tem talvez as perguntas certas ali, a gente mesmo da Strat aqui faz isso direto. Então, já tem as perguntas certas, já sabe como executar e tal, então contrata, vai lá, você vai sair com um assessment estruturado e tal. Porque às vezes a gente sabe, você tá aí, você tem tempo, faz dentro de casa. Você não tem tempo, mas tem um orçamento, contrata alguém para te ajudar a fazer. E aí você expande a sua potência e sua capacidade, tá? Boa. Beleza. Aí a gente vai para sprint 2, assim, ó. Então, entendi minha situação atual, me empoderei, né? Empoderei o projeto com a compra da liderança lá e tal. Aí o que a gente tem que fazer? Bom, aí você está indo para essa segunda quinzena aqui, né? Do 16 ao dia 30 ali. Tem que trabalhar agora a base, né? É consciência geral, assim. Então, acho que tem que promover um treinamento mínimo de, por exemplo, identificação de phishing. Esse é, por exemplo, uma base que toda empresa tem que ter, independente do setor e tudo mais, e conseguir fazer com que você principalmente foque na camada de liderança. Uhum. Porque se os líderes não derem um exemplo, né, ou não se comprometerem também, aí você vai ter alguma dificuldade para esse plano rodar corretamente. Então, esse trabalho de base é fazer com que tenha a mobilização inicial desse plano como um todo. É isso, assim, você começou o projeto lá e tal, aqui agora você vai aprofundar no planejamento e fazer, como o Tassi falou aqui, assim, esses primeiros treinamentos, né? Acho que um ponto importante é isso de separar os públicos também, né? Que a gente vê muito. Porque assim, ó, quando você fala de separar os públicos, você tem que olhar a sua própria TI. A gente até fala muito aqui assim, né? Que assim, segurança começa com TI bem feita, TI base ali, gestão de infraestrutura, service desk, suporte e tal, sabe? Do cara... o analista tem a senha do cara lá da máquina, né? do diretor, enfim, né? Então começa por aí, ou o cara de infra não sabe fazer um hardening mínimo ali para subir um servidor seguro e tal. Ou se eu tenho desenvolvimento dentro de casa, o cara não tem nenhuma consciência, né, de proteção de código, ou coisa do tipo. Sobe aquele usuário senha chumbado lá no código lá, de qualquer jeito. Então é isso, assim, então separar os seus públicos, desenvolvimento, time de TI e as áreas de negócio, liderança, né? Então os times de executivos ali da empresa, que também tem que comprar, e os departamentos. Pô, eu tenho aqui departamento, que departamento você tem na sua empresa? Separar lá essa galera lá e tal. E aí você vai criar, nesse segundo sprint aqui, né? Nesses outros 15 dias, nem que sejam 3 pílulas mínimas, assim, né? E, hoje, com inteligência artificial, tá fácil criar essas coisas, né? Tá fácil, e você consegue até dar um pouco de contexto, né? Do negócio, efetivamente. Lembra que a gente tem que sempre tentar comunicar isso com o negócio. Então, qual é para aquele segmento, né, de, sei lá, de turismo, de indústria, por exemplo, o que esse público fala que eu consigo colocar aqui como uma base? Então, sei lá, pegar um exemplo. Na indústria, eu tenho um sistema de picking, por exemplo, né, de WMS ali. O que eu consigo trazer de consciência de segurança para esse processo? E já tentar construir ali algum documento inicial, inclusive, que vai servir ali como uma base de conhecimento dali para frente, né? Então, esse eu acho que é o foco dessa sprint aqui, né? É fazer com que você consiga fazer a mobilização e trazer aqui uma base para esse contexto. E a base, tanto do treinamento da liderança, né? Falando especificamente da alta gestão e dos líderes ali, né, dos executivos, mas criando já todo o contexto que vai seguir dali para frente para todas as outras áreas. Certo.
E aí você vê como é a importância da primeira sprint do assessment que a gente fez, né? Você já mapeou as pessoas, os públicos, né? E identifiquei gaps ali já às vezes, né? Já identifiquei alguns gaps, então eu já sei nessa segunda sprint aqui aonde que eu tenho que falar, opa, tô vendo aqui que senha é um cara crítico pra gente aqui, né? Exato. Tô vendo aqui que o pessoal não quer adotar MFA, e a gente vê isso acontecer até hoje ainda em algumas empresas, dos usuários finais serem resistentes ao MFA, né? Tem até um ponto que a gente fala bastante, e também eu vi isso em várias das entrevistas aqui, assim, que é o lance de diminuir a fricção também na adoção do uso de tecnologias, né? Do uso de tecnologia e de segurança, principalmente, né? Porque é isso, assim, eu acho que se a gente também complica demais e burocratiza demais as coisas, o usuário começa a pegar atalhos, né? Exato. E a segurança está muito relacionada a isso, né? No final, acho que muitas empresas, né, acabam fazendo um plano disruptivo de colocar muita segurança que fica contraprodutiva. E aí, a hora que as pessoas começam a usar isso, falam, pô, não consigo usar nada, não consigo fazer nada aqui na minha máquina. Então, eu vou usar meu celular aqui para fazer determinada ação. Esse é o tipo de coisa que, com um pouco de consciência, né, e, claro, a dose certa de tecnologia ali, vai fazer com que a adoção, né, da pessoa para os conceitos e o que você está criando de política de segurança sejam de fato cumpridos ali. Exato. Aí acho que a saída desse cara aqui, dessa Sprint 2, é isso, assim, você ter essas pílulas primeiras ali, pílula de 3 minutinhos, alguma coisa que você pode mandar, gravar um vídeo no celular, igual a gente está fazendo aqui assim, ou usar aí o Teams, a ferramenta que você tiver, ou usar, como o Tassi falou assim, pega o contexto do negócio ali assim, joga no chat GPT, joga o desafio do Gap e pede ali pra ele, cara, cria, tal. Se tiver uma área de marketing interna pra eles dar um tapinha e tal, beleza, você já tem uma primeira coisa pra começar esse passo ali e mandar pra galera, né? Mas não burocratizar demais e acabar travando o processo. Porque às vezes você quer fazer um negócio tão bem feito que você deixa de fazer. Exato. Então tem que, assim, ó, pode sair não tão perfeito assim, né? Vamos fazer, vamos colocar em marcha, né? Avança aí, até porque você tem um prazo, lembra disso, né? A gente tá falando de sprints aqui bem marcadinhas, que é para ajudar nessa toada e fazer com que você veja também a evolução. Exato. E aí uma outra coisa que acho que é legal também, assim, ó, além das pílulas, é ter um workshop mínimo para também dar esse pontapé inicial, sabe? Assim, de 30 minutos, aí você tem que avaliar, assim, ó, ou você vai fazer 30 minutos por público, então eu vou fazer um de 30 minutos que é para o meu público de TI, porque eu vou ter uma linguagem, um outro de 30 minutos que é para os executivos da empresa e um outro de 30 minutos que é para passar para a empresa inteira e tal, né? Para geral. E aí é legal, né? Se tiver orçamento, também trazer, às vezes, uma empresa de fora que traz um case, traz um quê diferente, né? Do que você já está criando ali, porque essa experiência prática, né? Casos reais, normalmente sensibilizam muito mais as pessoas do que só algo hipotético. Exato. Então isso ajuda bastante. E basicamente o que vai ter que ter nesses workshops é isso que o Tassiano falou, assim, de casos reais para poder conectar com o que realmente acontece aí no mercado e falar, que aí a gente vai falar sobre risco, né? E sobre responsabilidade. Então, sobre risco, a gente sempre está olhando impacto e probabilidade, né? Então, impacto, eu tenho que ter entendido sua empresa para falar de impacto. Você já fez isso na primeira sprint. E probabilidade traz essa viés de mercado do que a gente falou. Ó, o ataque está crescendo, está aumentando, isso tem acontecido no nosso segmento e tal. Traz alguns cases ali que vão tangibilizar essa questão da probabilidade, né? E vai falar de responsabilidade também nesse workshop, assim. Qual a responsabilidade de cada um que tem ali um celular corporativo, um notebook, de quem é líder de equipe, de quem é executivo, enfim, né? Quando a gente fala, acho que teve uma conversa legal também, acho que foi tanto com o Bruno Guerreiro, que a gente falou sobre isso, com o Paulo Baldin também, que foi bem legal, que a gente falou assim sobre responsabilidade social das empresas. Muito, né? Você pega um exemplo que a gente viu recente, né? Uma instituição, um grande ataque e afeta escolas na ponta. As escolas ficam 2, 3 semanas, sei lá, X dias sem aula, né? Então, o impacto social daquelas crianças que não estão tendo, né? Aí o impacto, ele transcende, né? Porque não é só a criança. A família, né? A criança tem que ficar em casa. Aí o pai, a mãe tem que ficar com a criança em casa, não pode trabalhar. Então, olha o impacto social que tem um ataque cibernético, né? Então, a responsabilidade, ela é enorme. Assim, a responsabilidade, ela é financeira, a responsabilidade, ela é civil, né? É a responsabilidade com os clientes, né? Com os colaboradores, enfim. Tá? Isso mesmo. Teve um outro ponto que eu acho que cabe muito aqui também a gente falar
ainda na Sprint 2 é que, assim, a gente está falando de cultura. E cultura não é uma coisa que você cola umas coisas na parede e pronto, a cultura está estabelecida. Tá, que eu entreguei as microaulas e pronto, está estabelecida. Cara, a cultura é dia a dia, né? É dar exemplo. É o que as pessoas fazem no dia a dia sem que, efetivamente, que necessariamente precise estar escrito, né? Exato. Aí o Arthur, que é o professor de economia comportamental, ele trouxe muito a visão lá de que, assim, cara, a gente está falando de cultura e hábito, né? E aí a cultura é uma coisa que ela facilita o hábito, né? Ou ela bloqueia o hábito ou ela facilita. Hábito é aquilo que a gente faz no dia a dia. Eu escovo o dente, eu aperto o botão e tal, blá, blá, blá. E aí eu tenho hábitos que são bons, eu tenho hábitos que eu posso ter hábitos que são ruins, né? Exato. E aí quando a gente fala de cultura de segurança, eu quero que as pessoas desenvolvam hábitos positivos, né? Seguros, exato. E para ela desenvolver um hábito positivo, a cultura é o caldo, né, que viabiliza esse hábito ali de acontecer. E o caldo, ele vem disso, assim, de dar o exemplo, de ter um programa, mostrar que a alta liderança está engajada, que TI está olhando, que tem gestão, responsabilidade, tudo isso que a gente está falando aqui. Então é um caminho contínuo, né? É isso mesmo. Beleza? E aí eu acho que a gente vai para a Sprint 3, né? Isso aí. Que é ali você trazer, acho que talvez agora, para o grande público, né, da empresa, aí, pelo menos a nossa visão aqui, né, eu acho que é o momento de a gente executar, por exemplo, uma campanha de phishing. Você já fez os treinamentos, já começou a dar essa base, as pessoas já têm um pouco mais de consciência, fazer um baseline. Vou fazer uma campanha de phishing aqui e vou ver quantas pessoas caíram efetivamente ali. O quanto daquele conteúdo foi absorvido, o quanto não foi. Eu trago aqui essa questão do patrocínio de novo, né? Para falar, olha, beleza, a gente fez aqui, teve tal resultado, a gente tem que trabalhar agora para melhorar esse resultado e tal. E já também dando esse contexto, de novo, trazendo o contexto de engajamento, né? Quanto o contexto de resultados práticos ali, podendo mensurar claramente aquilo qual é o cenário atual, né? Da empresa diante de uma tentativa de risco, ameaça e tal. É isso, assim, ó, aqui na Sprint 3 é você executar o que você planejou na 2 ali. Então, na 2, você passou aqueles 15 dias ali montando essa pílula, esse workshop e tal, ou contratando uma empresa para fazendo uma gestão e tal. Dependendo, se você tem orçamento, contrata alguém para fazer o workshop, para mandar as pílulas. Talvez já contratar uma ferramenta que tem já os microlearnings ali pronto, já tem a simulação e tal. Na Sprint 3 que você tá aqui, já passou um mês e tal, tá na hora da gente executar. Então, eu venho lá fazendo os treinamentos, conscientização e, como o Tasso falou, monitorando os primeiros KPIs. Exato. Então aqui eu já começo a levantar como que está a taxa de clique na simulação de phishing que a gente fez, quantas pessoas participaram efetivamente dos workshops. Você já pode estabelecer metas aqui, ó, a gente tem expectativa que pelo menos 60%, 70% participem e tal, blá, blá, blá. Então você já vai conseguir olhar, da meta que a gente estabeleceu, quantos participaram, quais áreas que estão tendo comportamento de risco aqui. Exato. Efetivamente, que elas clicam no phishing, não participam do workshop, não assinaram a política, né? Que aí você vai começar a tangibilizar, na verdade, onde você tem que atuar com mais engajamento, né? Exato. E aí, por exemplo, o financeiro clicou lá no phishing e não fez o treinamento. Puxa, eu preciso trazer a liderança do financeiro para ter a consciência disso aqui. Como que eu posso fazer isso? Vou falar com ele especificamente. Olha, quanto que agora, né, teve um caso, né, um exemplo prático de uma empresa de 160 anos, né, 150 e poucos anos, que fechou as portas por causa de uma credencial vazada. Trazer isso daqui para ele e falar, olha, tá vendo? Se o seu profissional clica aqui e faz, olha o impacto que isso pode gerar. Ou até, assim, trazer um case de boleto, né, que foi pago um boleto e tal. Isso é um exemplo prático para aquele setor. Então, essa comunicação tem que ser assertiva. Exato. E acho que uma outra coisa importante também aqui, de outro indicador importante que não pode deixar passar, é isso de você monitorar o NPS desses primeiros treinamentos que você está fazendo. Exato. Então, legal, a gente contratou uma empresa para fazer um workshop, ou eu fiz dentro de casa, não importa, mas faz uma pesquisa de NPS ali no final, para você ver, legal, engajou, não engajou, foi maçante, foi bacana e tal, para você replicar isso. Então, acho que é um outro ponto legal. Aí a gente vai para a Sprint 4, né? Até faltou falar uma coisa que eu acho que foi um insight bacana que a Juliana trouxe também, que assim, a hora que você começa a estruturar o seu programa lá, assim, bota um slogan para ele ali, assim. Eu lembro que ela comentou do que ela usa lá, que é assim, ó, segurança é um jeito de pensar. Então, legal, porque essas coisas vão grudando na mente. É a música chiclete ali, que tem que ficar com aquele refrão, que vai fazer com que as pessoas sempre lembrem
para criar o hábito saudável, né? Daquilo Exato. que a gente está tentando propor. Exato. Aí, indo para Sprint 4, o que a gente está falando aqui? Ó, de você estruturar um programa de Champions. Como que seria um programa de Champions assim e quais áreas que a gente teria que envolver na empresa? Principalmente aquelas que você identificou na anterior, que tem mais gap, mas tem que ter pelo menos uma pessoa de destaque em cada departamento. Uhum. Porque é isso, cada departamento ele tem uma linguagem própria, né? Um tipo de comunicação. Então você que está vindo de fora, fazendo essa comunicação dos treinamentos, às vezes pode não conectar diretamente com essa pessoa. Então você ter essas lideranças, que são lideranças para o seu projeto, elas não necessariamente são lideranças dentro da empresa. São pessoas-chave, são key users aí, isso. Que vão fazer com que essa comunicação flua melhor dentro daquele departamento. E eu acho que tem que ter uma atuação clara de um treinamento específico para essas pessoas. Exato. Essas pessoas, elas precisam saber um pouquinho mais que os outros. Exato. Ela é a referência que vai dar o exemplo prático no dia a dia para os seus pares ali, de como agir corretamente. A gente está falando de consciência de segurança, então ela precisa ser consciente. Exato. Né? Na prática, é mais fácil a gente aprender e se conectar com um par, do que com um líder. Assim, acho que as duas camadas são importantes, né? Acho que tem que vir um exemplo da liderança, que a gente começou falando sobre isso e tal, mas na hora que você vê, fala assim, pô, beleza, o pessoal falou aqui, explicou o que tem que fazer, passou lá, deu workshop e tal, fez simulação e tal, não sei o quê. Mas eu olho pro meu colega do lado lá, eu vejo ele fazendo diferente. Eu olho pro outro colega ali, eu vejo ele fazendo diferente. Eu olho pro outro ali e falo assim, também vou fazer, mas todo mundo fazendo aqui na área e tal. Então, aqui é aquela pegada do brigadista, né? Do brigadista de incêndio, né? Você não vai treinar todo mundo da empresa igual em como é, mas você tem que ter um brigadista em cada área, em cada andar e tal, que fala assim, opa, se a gente estiver numa situação de incêndio, esse cara é o cara sabe como atuar, né? Então, esse cara tem um nível de responsabilidade maior, esse cara participa, como o Tassiano falou, de outros tipos de treinamentos, então eu vou ter que ensinar esse cara lá, por exemplo... sei lá, esse cara tem que saber mais ali como um comportamento seguro dentro da ferramenta que usa lá na área dele. Então, pô, o cara usa o ERP, o TOTOS, o cara usa o Salesforce, usa o não sei o quê. Quais são os riscos que eu tenho relacionados àquela área ali, àquele departamento, né? E aí essa comunicação é muito importante também para você capturar aí os detalhes e as dificuldades que eles estão tendo também. Essa proximidade vai fazer com que você identifique claramente energias e focos que precisam ser dados ali dentro. Se você tem uma área de desenvolvimento, a área de desenvolvimento com certeza tem que ter 1, 2, dependendo do tamanho da sua área de desenvolvimento. A gente falou com uma empresa esses dias aqui que assim, basicamente vende pela internet, então assim, tinha uma área de desenvolvimento lá com 70 pessoas, cara. Tem que ter vários champions, alguns champions em áreas diferentes, em squads diferentes ali, assim, participando de aqui, né? E pensar em coisas simples que possam engajar mais essas pessoas, né? Todo mundo gosta de ser cortejado de alguma forma. Então, um brinde, uma premiação, uma plaquinha, às vezes um bottom, uma coisa simples assim, já faz com que essas pessoas também se engajem mais no processo, né? E consigam fazer ali essa divulgação e esse apoio para o programa dar certo. Exato, acho que essa é a dica aqui, assim, se você tem algum orçamento nessa sprint aqui para poder investir, faz o que o Tassiano tá falando aqui, assim, uma camiseta, sabe, do time ali, que o cara mostra que fala assim, então, cara, time, como que é o slogan lá que a Juliana falou, eu esqueci, segurança é o jeito de pensar, né? Então, cara, sei lá, tem uma camiseta com isso escrito, enfim, né? Alguma coisa, você criou um slogan, e aí, de novo, às vezes a gente não é muito criativo no dia a dia, assim, né? A gente fala, puta, às vezes, cara, joga lá na IA que ela vai te ajudar lá, tem umas ideias lá. Tô estruturando um programa e tal, não sei o quê, me ajude a ter ideias aqui de slogan, de título, de nome pro time e tal, e pá. A minha indústria é disso, daquilo, ele vai te ajudar a achar um nome criativo, vai te dar um brainstorming lá, né? Com certeza vai. E aí é isso, assim, esse pilar de Champions, ele vai te ajudar a estabelecer uma base mais ampla, né, e criando esse caldo que a gente falou ali atrás para reforçar o hábito ali em todas as áreas, né? Consciência geral. Aí quando a gente chega na Sprint 5, você já fez bastante coisa, você já rodou 60 dias aqui do seu projeto. Então tá na hora de você trabalhar um PDCA aqui, né? Aí é isso, né? Revisitar tudo o que aconteceu. Então, se você fez aquela pesquisa lá no começo, né, de quantas pessoas estavam treinadas, dos indicadores de uma forma geral, por exemplo, o percentual de MFA que estava aplicado antes, agora é hora de você rodar de novo. E ter já esse comparativo.
Lembra que você também tem que dar reporte da evolução desse plano, não só para a autogestão, mas também para a empresa, de uma forma geral, né? Lembra que você está mobilizando a empresa dentro disso, você precisa dar o resultado também, senão as pessoas também não engajam mais nas suas iniciativas, elas precisam estar presentes e vendo o resultado prático. Então, melhoria contínua, né? Então, faço a validação, rodo as pesquisas de novo. Por exemplo, se rodou lá o NPS, que o André sugeriu, roda o NPS de novo. Qual é a percepção das pessoas nesse momento? Teve um avanço? Putz, não teve avanço. A gente piorou. Nossos indicadores pioraram. Cara, você vai ter a clareza do que está acontecendo ali. Você está envolvido, você está vendo o número, então você vai conseguir fazer. Ah, não, é falta de engajamento. Pô, tem que fazer uma de novo aqui com esse super executivo aqui para garantir que ele dê o patrocínio de uma maneira diferente, talvez, com um encontro presencial, enfim. Mas que você consiga medir e traçar aqui quais os caminhos que precisam ser reajustados, né? Replanejamento de rotas. Exato. Então o que deu certo, o que não deu certo, o que deu certo replica, o que não deu certo reajusta, né? Reorganiza. Se você tiver algum orçamento aqui, faz uma campanha de endomarketing maior, assim, sabe? Então, cara, bota o slogan no espelho do banheiro, bota post-it, assim, nos banheiros, falando assim, ó, senha perdida, e o cara, enfim, faz, de novo, ser criativo aqui e fazer alguma coisa. Mas você vê que de tudo que a gente tá passando, não é nada, assim, nada ciência de foguete, mas também não é nada que, tipo, pô, sai fácil, assim. Você precisa ter um esforço, precisa ter um trabalho. Você tem uma energia direcionada para isso acontecer, senão não vai funcionar. Né? Exato. E se não colocar essa energia ali em fazer o programa, vai continuar do jeito que está hoje. Então, beleza, a gente quer te ajudar a sair do ponto A para vir para o ponto B. O ponto A eu tenho uma cultura de segurança incipiente. Eu não sei dizer qual é a minha cultura de segurança. Não sei dizer se o pessoal tem um comportamento seguro ou não e tal. Você vai chegar no final desse programa aqui, no final de 90 dias, sabendo, tendo clareza. Pode ser que você já elevou o nível, com certeza já vai ter elevado, mas você também vai ter uma clareza. Pode ser que chegue no final aqui falando assim, ó, bicho, aqui a empresa é terrível, a gente tem um comportamento, a gente tem um risco enorme, porque ninguém absorve nada, ninguém participa, todo mundo clica, tal. Beleza, vai ter um diagnóstico claro ali do que tem que fazer. E aí a gente vai para a Sprint 6, que é exatamente isso, né? Você fazer o fechamento do programa com quais foram as suas descobertas aí, quais foram os gaps que foram identificados, né? O que você identificou que a empresa efetivamente faz bem e que aí tem que continuar fazendo, ou que no programa deu certo e que você agora tem uma maquininha ali, é só replicar isso todo mês. Então, pô, todo mês vamos fazer mais 3 pílulas. A cada trimestre vamos fazer mais um workshop. Eu vou fazer mais uma campanha de phishing aqui. É super importante. Na verdade, você vai conseguir dar clareza, né? De novo. Às vezes parece repetitivo, mas é dar clareza para os executivos e para a empresa das ações que você está fazendo ali, né? Então, daqui para frente, como você vai executar? A execução desses planos, dessa periodicidade, dessa revisão, ela só vai servir e ter base até para você poder justificar o próprio investimento, né? Olha assim, ó, identificamos aqui tudo isso e tal. A gente teve uma elevação de maturidade, saímos do ponto 1 para o ponto 2. Algumas empresas talvez cheguem do ponto 1 para o ponto 3, 4, muito mais fácil. Você vai ter o seu cenário claro aí, porque vai depender das pessoas, né? E desse seu engajamento. Mas, cara, como que eu vou fazer para isso se perenizar? Eu acho que essa talvez seja a palavra. Como que eu faço com que isso fique e que não dependa efetivamente do meu esforço? Eu consegui criar essa estrutura para ela rodar sozinha, e aí essas ações todas que vão fazer isso acontecer e ficar mais enraizada, né? Exato. Porque é isso, assim, a cultura é um jogo perpétuo. É igual ir pra academia, assim, né? Você não vai pra academia, opa, deu certo, eu fiquei forte, emagreci aqui, agora eu vou parar. Não, é perpétuo, é pro resto da vida. E cultura é a mesma coisa, é um jogo perpétuo também, assim. Então aqui ele vai dar a base pra você continuar o programa, assim, sabe? Aquele primeiro programa lá, né? Aquele primeiro passo que você dá ali em cultura. E aí acho que as saídas importantes dessa última sprint aqui, porque você já está consolidando tudo, é o material que você vai apresentar para os executivos que compraram a iniciativa lá no começo, lá para mostrar quais foram os ganhos, a evolução. E aí tem que comunicar adequadamente para cada um, né? Por exemplo, com a alta gestão, você tem que fazer um reporte executivo ali. No máximo 3, 4 páginas ali. Esses foram os indicadores, a gente saiu daqui, a gente chegou aqui, isso daqui foi feito e tal. É isso mesmo.
para as áreas também, para mostrar o quanto foi bacana, para as áreas se sentirem mais envolvidas. E acho que uma saída que é muito boa também, quando a gente vê esse programa rodando assim, é que sai ali insights para outras dimensões de segurança que não tem tanto a ver com cultura, né? Outras camadas de proteção. Mas que tem relação direta com o comportamento do usuário, né? Então, por exemplo, ter uma solução de CTI. Exato. Você talvez possa justificar, né, um investimento numa solução, na contratação de um serviço. Monitoramento de credencial vazada, nessa linha do CTI aqui. Pô, tô monitorando lá, então, pô, legal, eu já fiz o trabalho interno de explicar pra galera qual cuidado tem que ter para não vazar credencial. Mas assim, se a gente pegar para pesquisar hoje, qualquer empresa vai ter uma credencial vazada lá do outro lado lá. Porque eu vou procurar da Microsoft, vai ter credencial vazada lá. O tempo todo tá vazando, todo dia tá vazando credencial das empresas. Exato. Então tem que monitorar a parte externa também. Então aí a gente fala de um CTI, né? Que é isso, você ter visibilidade para agir mais rapidamente, né? Então acho que PAN, falando de PAN, pô, eu vi aqui que no diagnóstico, todo o trabalho, tudo que a gente fez, a gente viu aqui que a gente tem muito acesso privilegiado, né? E o privilegiado é até um nome, também teve alguém que eu entrevistei que falou isso, que eu gostei, acho que foi o Causa Neto, se não me engano, que é o DPO, e ele falou assim, eu até nem gosto desse termo privilegiado, porque privilégio parece uma coisa boa, né? Mas não é privilégio, na verdade é de alto risco, na verdade, né? E aí, não é todo mundo que tem que ter, quem tem que ter cuidado especial, tem que ter o tal do shift left, tem que ter uma solução de PAN, por exemplo, que eu tô lá monitorando, fazendo uma gestão diferente desse acesso privilegiado e tal. Então, pô, legal, estabelecer aqui a cultura, tá na hora de se dar um próximo passo, de elevar mais o nível aqui e falar assim, eu tenho que ter uma gestão agora dessas credenciais. Ou até mesmo uma solução, por exemplo, de cofre de senha para os usuários, né? Exato. No dia a dia ali, não ficarem reutilizando as senhas, né? Em coisas pessoais, em coisas corporativas, tudo do trabalho de consciência aqui que você está criando, né? Exato. Você identificou que a área de desenvolvimento também tem comportamento de risco, tem um risco elevado lá e tal. Pô, tá na hora aqui da gente falar de modelagem de ameaça no planejamento do desenvolvimento lá, de threat modeling, né? No desenvolvimento. Tá na hora de eu falar de tecnologia aqui, de SAST-DAST, né? Para conseguir proteger esse código ali antes de ele ir para produção. Exato. Pô, o cara tá subindo isso pra nuvem lá, pra AWS, pra não sei o que lá, tá. Pô, eu preciso olhar como que isso tá subindo pra lá também. Cada desenvolvedor tá subindo do seu jeito, tá em compliance, se é o meu ambiente de nuvem lá, tem o CSPM, o CWPP, né? Exato. E às vezes não precisa nem ir tão longe assim, olha, eu fiz algum tipo de hardenização na minha nuvem? Se você não fez, pô, aqui você tem que sair com isso já pronto, né? Já criado também de alguma forma. Exato. Consigo, de alguma forma, implementar aqui uma solução ou, no mínimo, uma consciência de Zero Trust aqui na empresa, que, assim, com o Zero Trust é você desconfiar de tudo, né? Então, pô, eu não vou sempre testar, validar antes e não confiar e dar o acesso, né? E aí, por exemplo, para um projeto de ZTNA dar certo, funcionar, se você não tem essa consciência de segurança, dificilmente você vai conseguir fazer ele para frente, né? Exato. Porque senão as pessoas vão falar, porra, só não consigo fazer nada aqui, tá contraprodutivo, né? Exato. Então, acho que esse é um ponto bem relevante, bem legal. E tem um ponto que também foi bem abordado também durante as entrevistas aqui, de que é assim, pô, consciência é o meu papel aqui de passar a informação, né? De ensinar e ir lá do outro lado lá. E sensibilização é quando eu consigo tocar o coração daquela pessoa lá e ela comprou lá e tal. Então você vê que de tudo que a gente foi falando aqui, de envolver alta de liderança, criar um slogan, fazer um programa de champions, botar uma camiseta, não sei o que, tudo isso é para eu ir ganhando esse propósito, sabe? Criando o propósito no negócio aqui. Que é para efetivamente, assim, eu não só conscientizar, mas eu sensibilizar quem tá do outro lado lá a participar de forma efetiva. Criar né? conexão e isso virar algo que tenha valor, né? Para ela também no dia a dia. Exato. Só que aí aqui no final, você mostrando o resultado de avanço, sair do ponto A, fui pro ponto B, foi um projeto estruturante e estruturado aqui, que a gente conseguiu avançar, você ganha mais a confiança da empresa também para poder avançar nessas outras camadas que a gente está falando, porque elas são tão importantes quanto. E aí, quando eu falo de cultura, né, eu vi um post esses dias também no LinkedIn, que eu gostei do que o cara falou, que ele falou assim, geralmente a gente fala de o risco humano como a pessoa como o elo mais fraco, né? E ele falou assim, na verdade tem que ser o pilar mais forte, né? O mais forte. Tem que ser a gente tem que transformar isso no pilar mais forte. Hoje ele é o elo mais fraco, tem que transformar no pilar mais forte. Só que ainda assim a gente vê riscos de ataque à cadeia de valor. Aquilo do cara, como que fala, o insider, né? Ou o cara ser cooptado por um ganho financeiro, alguma coisa, que aí eu tenho que olhar em outras esferas também, assim, na esfera de criminal, não sei o que, enfim, né?
mas às vezes até pelo cara estar sendo extorquido. Então eu tenho riscos também relacionados a isso. Sim. Pô, eu tô fazendo todo o meu programa de cultura, tô fazendo minha lição de casa, mas ainda assim eu tenho que colocar mecanismos de defesa aqui que eu impeço que esse tipo de coisa aconteça, sabe? Ou que, se acontecer, você consiga detectar rápido e agir pontualmente. Exatamente, exatamente. Então é isso, assim, você tem que ter um MDR, você tem que ter uma solução, serviço e tal, que tá fazendo esse monitoramento contínuo ali para falar assim, ó, opa, tem alguma coisa saindo do padrão de comportamento aqui na rede, assim, né? Tem que contar com alguma solução lá, que inclusive ela olha isso de comportamento mesmo, né? O behavior, né? O EBA, né? Que fala, né? User Behavior Analysis, né? Então que ele tá olhando lá o comportamento para falar assim, opa, tem alguma coisa que tá saindo do comportamento padrão. Vamos investigar, isso aqui é uma ameaça. E aí você vai colocando travas e vai, você já fez uma parte do trabalho humano, agora eu tenho que trabalhar também, né? Com o mesmo nível de qualidade, a parte de tecnologia. Com certeza. Beleza, acho que era isso, assim, deu para você ver, assim, que é um programa que você consegue fazer ele com 0 orçamento dentro de casa, mas, obviamente, se você conseguir orçamento, como a gente falou aqui, para algumas dessas sprints, vai te ajudar, né, a acelerar. Tudo isso vai depender do tamanho da sua empresa, da sua situação, do quanto você conseguiu conquistar aí a liderança para entrar dentro do projeto, tá? Aqui na Strat a gente ajuda empresas com isso, então se precisar de algum apoio, pode me acionar, pode chamar o Tassiano, vou deixar o LinkedIn meu e do Tassiano aqui também no vídeo. Espero que você tenha gostado, tanto desse vídeo aqui quanto dos outros. Se você não assistiu os outros, recomendo que você assista também, porque as entrevistas foram muito legais, assim, com práticas de vários tipos de empresas diferentes, tá? E se você não baixou também o e-book, né, o livro que a gente fez com o manual, detalhando tudo isso que a gente está falando aqui e muito mais conteúdo, no detalhe de todas as entrevistas, também vai estar o link aqui para você baixar. Boa, obrigado. Acho que não tem o que acrescentar aí dentro desse contexto. Essa iniciativa ela tem a sua responsabilidade social. De a gente conseguir promover aí para as empresas, né, para as médias empresas, um programa de conscientização claro ali, que os gestores consigam executar. E é isso. Sem orçamento, dá para fazer. Com orçamento vai sair melhor? Com certeza. Mas conta aí com a gente também, com o nosso apoio. A gente pode ajudar, entendendo um pouco mais do seu cenário, vendo como que a gente consegue viabilizar alguma coisa que fique mais interessante, né, e possa fazer sentido para a sua empresa. Nessa linha de slogan que a gente falou até aqui da campanha, o slogan que a gente está usando aqui para esse projeto, assim, chega de dar dinheiro para bandido. Porque é exatamente isso, assim, cada golpe desse de fraude de boleto, de um phishing que o cara clicou e o cara botou um ransomware lá dentro da empresa lá e tal, cara, tá alimentando uma rede de crime lá que é trilionária, né? Assim, é o segundo maior PIB do mundo. Terceiro maior PIB do mundo se juntar ali o cybercrime, assim. Então, cara, a gente tem que realmente se juntar, né? Nós que somos de tecnologia, de segurança da informação e tal, a gente tem que se juntar para parar de alimentar essas redes aí. Então, obrigado por ter assistido e espero que você aproveite. Obrigado, Tassi. Obrigado, valeu.